E aqui tem uma pergunta que eu acho que é a central. A Leila fala: quando a criança tem chances de desenvolver a fala, a comunicação aumentativa, alternativa, pode atrapalhar esse desenvolvimento da fala, Fernanda? E aí, gente, vamos lá. Mais uma Ciência. vez, nós estamos falando de ciência. Foram feitos estudos com grupo controle aleatório, super robustos. Sua opinião, com todo respeito à sua pessoa, não vale nada nesse aspecto. Nós estamos falando em evidência científica. O que foi testado em relação a atrapalha ou não atrapalha a fala, ajuda ou não ajuda no desenvolvimento da fala. Aí eu jogo para a Fernanda a bola. É, não atrapalha. Na verdade, a comunicação alternativa, ela cria um meio comunicativo, né? Então, com certeza, as crianças, e aí o que as pesquisas mostram, com certeza as crianças comunicam mais do que elas comunicariam sem a comunicação alternativa. Além disso, então isso já é um ganho por si só, porque por mais que ela não fale, ela está conseguindo comunicar uma ideia. E como a gente começou a live falando, já diminuiu o comportamento problema e já aumentou possibilidades inclusivas. E além disso, ela muitas vezes, principalmente com equipamentos que têm o output de voz, ou seja, que você aperta e ele fala, ela ajuda e pode ajudar no desenvolvimento da linguagem verbal, tá? A maioria dos estudos são estudos de não tem o grupo controle, porque a escolha dos sujeitos ela é mais difícil para sujeitos não falantes, porque você tem que selecionar esses sujeitos. Então, eles são estudos de desenho simples, né, de sujeito único, que você vai acompanhando aquele sujeito, e aí alguns grupos de sujeitos, para que você acompanhe para ver se sim, antes e depois de inserir a comunicação, melhorou a linguagem verbal? Sim, em algumas crianças há evidência de melhora na linguagem verbal. Ele atrapalha? Ele piora a linguagem? Não, ele não atrapalha a linguagem de ninguém. Então, isso que é Resumindo, importante saber. Então, é isso que é importante. legal. Pode falar. Importante. Não é porque não tem grupo controle aleatório, ou seja, que as crianças não são distribuídas aleatoriamente num grupo controle, que esses estudos que a Fernanda está descrevendo não têm uma relação de causalidade. Uhum. O que eu estou querendo dizer com isso? Esses estudos, apesar de ser de sujeito único, ou seja, eu avalio uma única criança para ver se com aquela criança a comunicação aumentativa alternativa melhora a fala. Como funciona esse tipo que ela está descrevendo? Eu avalio a criança e continuo monitorando ela por um certo período de tempo para estabelecer a taxa de aprendizagem de linguagem verbal daquela criança, que pode ser nenhuma ou pode ser aqui uma curvinha devagar, por exemplo, ou uma curva mais acelerada, mas eu sei qual é a velocidade de aprendizado daquela criança, porque eu medi por um bom tempo. Depois que eu medi essa curva de aprendizado, eu implemento a comunicação aumentativa alternativa e vejo o efeito dessa implementação sobre a taxa de aprendizado de comunicação verbal e não verbal dessa criança, principalmente verbal, se eu entendi corretamente. Aí, o que, que eles identificaram? A maioria, ou uma boa parte das crianças, não sei se a maioria, mas muitas crianças vão ter uma taxa de aprendizado aqui, baixinha, por exemplo, ou menor, e quando implementa a comunicação aumentativa, essa taxa de aprendizado aumenta. Quer dizer o quê? Que a comunicação alternativa para aquela criança teve um efeito de aumentar a frequência, qualidade ou amplitude da fala, enfim. E para outras crianças não tem esse mesmo efeito, mas também não reduz essa curva de aprendizado. Se a curva de aprendizado era assim, implementei. Se não teve muito efeito, vai ter um efeito pequeno ou simplesmente não significativo, mas pode ser pequeno e não significativo ou pode ser nenhum, mas não atrapalha. Não atrapalha. Então, e isso é uma coisa muito interessante, porque comunicação alternativa ajuda inclusive crianças que são verbais a desenvolver o que a gente chama de pragmática.
de serem capazes de trocar mensagens com o interlocutor. Porque está cheio de criança com autismo que sabe falar banana, mas que morre de fome sem pedir uma banana, porque ela não sabe pedir banana. Ela sabe falar a palavra de forma ecolálica. Então, para a criança que faz ecolalia, muitas vezes é útil. Para a criança que está aprendendo a falar, mas a fala não é funcional, muitas vezes é útil. Para a criança que está aprendendo a falar e a fala está desenvolvendo funcional, muitas vezes é útil porque amplia ainda mais o repertório, porque dá mais modelo de escuta. Porque quando ela clica no botãozinho, ela está escutando. Então, a gente tem, por exemplo, uma menininha com apraxia de fala, que faz 5, 7 horas, acho, de fono por semana, porque é uma apraxia bastante importante, e agora a gente implementou a comunicação alternativa também. E ela tem dado uma resposta muito significativa, por exemplo. Sim, exato. E uma das coisas é o jeito que o aplicativo fala, por exemplo, ele fala sempre com o mesmo tom, sempre com a mesma velocidade. E isso ajuda muito nesse processamento. Eu tenho muitas crianças que, às vezes, as pessoas falam, ai, mas ele fica apertando a mesma coisa, ou ele fica voltando. Por quê? Porque ele está tentando processar aquela linguagem, porque ele está tentando criar essa repetição para ver se ele também consegue fazer, né? É muito, muito comum isso também. E aí a gente vai ela deixa a criança explorar. A gente vai, sim, guiar a comunicação, a gente vai, sim, tentar mostrar para ela um jeito de formar uma frase, de fazer um pensamento e uma ideia mais complexa, mas a gente também deixa explorar. A gente quer que ela entenda que aquela é a voz dela agora, né? Aquele sistema, aquele aplicativo, aquela pasta. E aí ela tem que se apropriar para conseguir usar, para conseguir trocar. Então, uma dessas questões é muito importante. A gente sabe que quanto mais a gente utiliza a comunicação em situações de interação, e a gente treina em interação, mais essa criança vai conseguir utilizar. Então, eu posso sentar e aí começar a falar, que cor que é essa luminária? Azul? Eu posso treinar sim, mas você não está usando na interação. Na situação naturalística, com o outro, é aí que a gente usa a comunicação para todo mundo, então é aí que a gente também tem que treinar a comunicação alternativa, né? Então, é um erro falar que aquela criança não está gostando. Claro, ela sentou, você está usando ali para ela ficar nomeando coisas, ela realmente não vai ter interesse. Agora, é muito diferente eu usar cor para falar, legal, você quer brincar de massinha? É a vermelha ou é a azul? Eu não estou nomeando as coisas, eu estou trabalhando o vocabulário e eu estou trabalhando o mesmo conceito, mas eu estou pedindo para ela escolher. Eu estou falando, qual que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com a verde ou com a amarela? Eu quero uma bola agora, eu vou fazer uma bola grande ou uma pequena? Então, tem eu estou uma numa utilidade, né, interação. Fernanda? Tem uma utilidade prática. A criança, inclusive, assim, ela está motivada, ela está brincando. Nós estamos brincando de Peppa Pig. E agora eu vou no balanço. E aí ela vê que você vai no balanço. E agora você quer ir onde? Na gangorra. E aí a criança está participando e está aprendendo dentro de um contexto lúdico, que faz sentido contextual, dentro dos interesses dela. As chances dela se desenvolver são maiores.